Querido irmão, querida irmã, chegamos ao quinto encontro nesse caminho de preparação para a Páscoa do Senhor Jesus. O nosso texto para esse quinto encontro é a negação de Pedro. Vamos aqui seguir a versão de Mateus. Pedro sempre fora muito espontâneo, sempre fora muito sincero. Por vezes, suas reações eram impetuosas. De fato, nos evangelhos sinóticos nós vemos Pedro a pronunciar palavras que mais erram do que acertam. É o nosso tema desse quinto encontro. Fala de perdão, fala de arrependimento. Mas nosso Pedro, nosso querido Pedro, com quem somos muito parecidos, nas palavras dos evangelhos de Mateus, quando ele fala, mais ele erra do que acerta. Mas observemos ainda o nosso líder, digamos assim, entre os discípulos. Primeira resposta dele quando se viu reconhecido. Chamaram-no de Galileu. Quem era da Galileia normalmente era tido como uma pessoa desprezível, de menor grandeza religiosa e também mais violento. Em tempos de tanto contraste, Pedro vinha de uma região mais violenta. Resposta de Pedro: não sei de que estás falando. Essa resposta é enfática, nem sei quem é. Mas não esqueçamos, não se trata aqui, essa primeira negação de Pedro, não é que ele abandonou Jesus. Esta negação faz parte da tentativa de Pedro de seguir Jesus, cheio de entusiasmo sincero, mas com relações ainda pouco aprofundadas com seu mestre. Primeira resposta: não sei de que estás falando. A segunda resposta, estou no versículo 71, ou melhor, 72. Agora Pedro negou jurando: nem conheço este homem. É a segunda vez. Nem conhece. Ele, Pedro, que estivera sempre a cada passo com o Senhor. Afinal, é Pedro um homem mau ou um homem frágil? Observemos a terceira resposta, é no versículo 74. Pedro começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem. Vale observar a primeira resposta. Pedro negou diante de todos: não sei de que estás falando. Passemos para a segunda. Pedro negou outra vez jurando agora, mais forte: nem conheço este homem. Agora vamos para a terceira negação. Pedro começou a praguejar e a jurar. Ainda mais forte, o evangelista destaca com mais ênfase que as palavras de Pedro pronunciavam distância de Jesus.
Ao canto do galo, Pedro lembrou, desculpem, daquela notícia, daquela advertência de Jesus. E saindo dali, chorou amargamente. Agora o evangelista parece destacar pouco o seu choro, fala apenas uma vez, mas destaca amargamente. O que há de bom neste homem? Ele que renegou 3 vezes. 3 vezes não é apenas uma sequência. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. No Evangelho, na tradição bíblica do Novo Testamento, o número 3 não tem apenas uma significação aritmética, significa também completude. Pedro negou completamente. Estamos aqui ante a insuficiência de alguém que com honestidade quer seguir Jesus, quer até ser herói. Eu jamais te negarei, assim Pedro dissera um dia antes. Ei-lo aqui com sua fragilidade. Pois bem, agora, meu irmão, minha irmã, tente se colocar. Tentemos nos colocar no lugar de Pedro. Lá no pretório, o lugar em que Pedro negou Jesus, lá está ele, Pedro questionado. Vamos tentar nos colocar no lugar dele. E aqueles que nos questionam e nos perguntam ou esperam de nós, que confirmemos, que mostremos, que testemunhemos que somos amigos, seguidores de Jesus. Vamos tentar nos ver lá com as vestes de Pedro e dizer, numa segunda vez, de maneira mais destacada, até jurando, assim Pedro, eu não conheço. Vamos tentar nos vestir do medo de Pedro, e até chegou a praguejar para afirmar que não conhecia Jesus. E agora vamos lembrar daquelas possibilidades que se apresentaram na nossa vida, para que mostrássemos que somos realmente discípulos e cristãos. Uma vez, lembra daquela vez que falhou? Uma segunda vez que não testemunhamos e não mostramos? Escondemos? Ou não confirmamos com comportamentos que realmente queremos seguir o Senhor? Ou então outras situações em que tentamos negar que éramos cristãos, que queremos seguir Jesus, que temos opções próprias de quem quer seguir o Senhor. Lá estava Pedro, com medo de se revelar, e com que ênfase até praguejava para confirmar a negação. E talvez eu também tenha tropeçado como Pedro. Sigamos um pouco mais e tentemos imaginar. Pedro saiu daquele lugar, era noite, era escuro, o ambiente era de trevas. Está lá ele escondido a chorar, porque ele sabia e percebia o quanto Jesus o amava e o estimava.
são as lágrimas de quem percebeu-se fraco. E agora vamos recordar em nós mesmos se lágrimas houve quando escondemos o nosso cristianismo e o nosso discipulado, e se passamos em branco e nem nos perturbamos, então seria agora a hora de, não necessariamente chorar, mas no silêncio do nosso coração dizer ao Senhor que com muita sinceridade queremos retomar o caminho do seguimento, de afirmar a nossa disposição em retomar a fidelidade, de querer ser sinal vivo de que somos amigos do Senhor Jesus. É a hora da minha palavra, pronunciada em silêncio, mas uma palavra sincera, tão sincera quanto as lágrimas de Pedro. Deus de amor e de ternura contemplamos este mundo tão bonito que nos deste. Desse dom fonte da vida recordamos, cuidadores, guardiões tu nos fizeste. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Toda vida é um presente, é sagrada, seja humana, vegetal ou animal. É pra sempre ser cuidada e respeitada, desde o início até seu termo natural. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Tua glória é o homem vivo, Deus da vida. Ver felizes os teus filhos, tuas filhas. É a justiça para todos sem medida, é formarmos no amor bela família. Peregrinos, aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se e cuidou. Mata a vida o vírus torpe da ganância, da violência, da mentira e da ambição, mas também o preconceito, a intolerância